aqui na live... espera aí que tem alguma coisa aqui. Pronto. Vocês estão me ouvindo? Dá um joinha aí. Bom, aqui na live, inclusive, tem alguns parceiros aqui. Tem o Maurício, que é um parceiro querido. Tem a Flávia também. Flávia, eu vi a Flávia por aqui também, que atualmente é parceira também de trabalho, que também é engenheira ambiental. O Maurício é engenheiro ambiental. E aqui é a Flávia. E aí eu comecei a desenvolver atividades de consultoria e assessoria socioambiental. Realizei trabalhos na área de licenciamento ambiental, palestras de educação ambiental, elaboração do PGRS, né, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. E agora, mais recentemente, eu decidi focar o meu trabalho de consultoria e assessoria ambiental na área de gestão de resíduos. Então, hoje é esse tema que nós vamos abordar aqui. Se vocês... Eu acho que a gente pode fazer uma... Eu falei para o Oswaldo que a gente pode fazer um encontro dinâmico, né? Então, se durante as minhas falas, se vocês tiverem perguntas, é só levantar a mão que o Oswaldo vai estar liberando a fala, e aí a gente faz essa troca. Combinado, assim? E quem quiser também abrir o vídeo, né? Porque eu também gosto de ver a carinha de todo mundo, né? Porque eu acho que fica mais interessante essa troca de aprendizado. Esse é o problema das lives, né, professora? É verdade, né? Dá uma vontade de olhar no olho das pessoas e o pessoal fica tudo escondidinho. Você não sabe se ele está dormindo, se ele, né? E o pessoal não se prepara. Beleza, é isso mesmo. Não é para dormir, não, hein, gente? Ó, se você quiser perguntar, é só levantar a mão que eu respondo. Bom, essa semana é a Semana Mundial do Meio Ambiente. É uma semana muito importante, né? Então, dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, em vários locais, né, estão sendo realizados encontros virtuais, né, porque presenciais a gente não pode estar fazendo agora, para discutir assuntos relacionados a esse tema. Mas, para a gente começar aí a nossa provocação, né, o nosso bate-papo, vamos falar assim, né, vamos chamar de bate-papo esse nosso encontro aqui, o que nós podemos pensar de meio ambiente? O que vocês consideram meio ambiente? Tem alguém aqui que quer responder, que quer colocar? Eu. Eu quem? Ana. Ana, querida. Meio ambiente. Então, para mim, meio ambiente é onde eu tô. É como eu entendo, entendeu? Não é só lá, é aqui, minha casa, sou eu mesma, eu enquanto um sistema, a minha casa, minha cidade, meu bairro, acho como se fossem umas coisas mais, como é que fala, assim? É como eu entendo. Mas tá bom, chega. Alguém mais quer se colocar? Quer a palavra? Eu já vi dizer o seguinte, e se a gente reparar, essa colocação é muito inteligente, que nós humanos, né, seres humanos, vamos falar assim, nós temos a capacidade de destruir aonde a gente vive. E os animais, por si só, né, eles preservam o meio que eles vivem. Isso é uma realidade, né, professor? E o quanto que é importante a gente pensar, né, o meio ambiente com essa visão holística, né, de que tudo é conectado. Porque, infelizmente, muitas vezes a gente ainda coloca essa questão ambiental como algo distante, como fora de nós, como fora da nossa realidade, como fora do nosso cotidiano.
né? Muitas vezes ainda pensamos o meio ambiente como se fosse somente vegetação, né? Plantas e animais. No entanto, meio ambiente é como a Ana trouxe, é todo o ambiente em que nós estamos inseridos. O meio ambiente também somos nós, né? Porque somos seres vivos inseridos nesse ambiente. Então, a partir dessa relação do meio e os seres vivos, começa a acontecer o quê? Os impactos. E esses impactos, eles podem ser tanto positivos como negativos. E nos últimos tempos, principalmente depois, né, da Revolução Industrial, onde começou o processo de industrialização, a gente começou a ver que os impactos negativos, eles começaram a surgir. E hoje, nós temos aí, né, sérios problemas, sérios impactos no meio em que a gente está inserido. E aí, um dos impactos que nós temos, é a questão da geração de resíduos. A geração de resíduos hoje é um problema assim, bastante sério. Eu tenho alguns dados aqui, para vocês terem uma ideia. Segundo um relatório de 2020, depois eu combinei com o professor Oswaldo, que depois eu vou preparar um material do conteúdo que nós estamos falando hoje e vou encaminhar para vocês. Segundo o relatório de 2020 da ABRELP, a Associação Brasileira de Empresa e Limpeza Urbana, de 2010 a 2020, a geração de resíduos sólidos passou de 67 milhões de toneladas para 79 milhões de toneladas por ano. A geração per capita, ou seja, a geração de resíduos por pessoa, passou de 348 quilos por ano para 379 quilos por ano. Em relação à coleta seletiva, em 2010, a coleta seletiva ela era cerca de 59 milhões de toneladas ano. E em 2019, ela passou para 72,7 milhões de toneladas por ano. Então, a gente observa que teve um aumento da geração de resíduos, teve um aumento da geração de coleta seletiva. Em 2010, cerca de 3.152 municípios, eles tinham alguma iniciativa de coleta seletiva. Em 2019, 4.070 municípios, eles começaram a ter algum processo, alguma iniciativa da coleta seletiva. Porém, muitos desses municípios, eles não englobam a área total urbana. Bom, outra questão importante desse relatório da ABRELP é a destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos. A gente observa que o número de lixões ele cresceu de 25 milhões de toneladas para 29 milhões de toneladas por ano. Então, a gente observa aí que ainda existe uma grande quantidade de resíduos que é destinada de resíduos, de rejeito, né, que é destinada de forma inadequada. Durante a pandemia, o que vocês acham, né? O que vocês observam no dia a dia de vocês? Já tem um ano, né? A pandemia ela começou em março de 2020. Nós estamos agora em maio, né? Junho, né? Ainda estamos no processo de pandemia.
E no dia a dia de vocês, no trabalho de vocês, o que vocês acham que aconteceu? Né? Vocês acham que houve um aumento da geração de resíduos pelo fato de ter ficado mais em casa, pelo fato de ter consumido mais descartável? O que vocês observam? Alguém quer se colocar, quer falar? Participar, pessoal. Não? Deixar, eu vou falar todas as vezes, porque eu sou faladeira. Não tem pode graça. Falar. Falando. Pode falar, não, gente. Vamos eu interagir. também. Vamos interagir nesse bate-papo aqui. Bom, para mim, a questão, assim, especificamente, eu acho que eu comecei, que eu já vinha numa coisa de ir diminuindo cada vez menos eu estava tentando diminuir a minha quantidade de rejeitos ou resíduos, enfim. E eu sinto que isso é uma coisa que ficou mais difícil, porque tudo hoje vem muito embalado em plástico. Tem a questão das máscaras, a gente vê muita máscara na rua, eu vejo. E aí tudo assim, quando você vai comer num lugar, tem que ter tudo embalado em plástico, né? Tem aquelas luvinhas plásticas que você tem que... Agora não, que a gente está em lockdown em Franca, não dá para fazer isso. Mas quando estava podendo comer no restaurante, aí tem a luvinha plástica, e toda vez que eu ponho uma luvinha plástica, eu falo, meu Deus do céu, essa luvinha plástica, o que eu vou fazer com essa luvinha? Quantas luvinhas plásticas, entendeu, vão ter no final desse tempo, porque também não vai ser assim de uma hora para outra que a gente vai parar de fazer esses protocolos. Então, é uma coisa que tem me... Assim, eu fico bastante aflita com isso, né? E tenho percebido mais na minha produção pessoal de lixo. Tudo muito embalado, porque tem essa coisa do vírus, né? Mas é isso. Mas seria legal outras pessoas falarem, assim, eu acho que é legal. Bom, alguém mais quer colocar? Eu, Davi. Oi, Davi, prazer, tudo bem? Oi, prazer, Daniela, tudo bom? Então, aqui no meu serviço, no refeitório, igual a Ana falou, tem bastante luvinhas plásticas, assim, para o pessoal ir lá e comer. E também tem um saquinho para você guardar sua máscara, para não ter contato com a mesa, né? E, tipo, ela falando isso, aqui na minha usina tem bastante gente, entendeu? Bastante gente vai no refeitório. A geração de resíduos por conta do vírus aumentou, tipo, absurdamente, né? É Sim. isso mesmo. Você que trabalha na usina, Davi? É isso mesmo. Ah, tá. Então, realmente, né, como o Davi trouxe, a Ana trouxe, houve um aumento muito grande na geração de resíduos durante a pandemia. E isso, o que aconteceu também, né? E o que acontece ainda? Porque, por exemplo, aqui em Franca, o ano passado, quando começou a pandemia, as cooperativas de materiais recicláveis, elas tiveram que parar de trabalhar. E aí, o que aconteceu? Além de ocorrer um problema social, que, né, as pessoas, né, os trabalhadores da cooperativa, eles ficaram sem renda. E a cidade, né, a população, alguns setores se mobilizaram para ajudar as famílias da cooperativa. Também houve um aumento de destinação inadequada dos resíduos, porque os resíduos, os resíduos recicláveis que antes iam para a cooperativa, eles começaram a ir para o aterro sanitário. Sem falar dos deliveries, né, que ainda acontece, né, porque a gente ainda está na pandemia. Então, as pessoas, elas pedem a alimentação pelo aplicativo, pelo telefone, recebem esse alimento e as embalagens. Então, houve um aumento muito grande também de descartáveis, de plástico, de papel. Então, durante a pandemia, e também
como a Ana trouxe, né? A gente teve aí um número de descarte inadequado de máscaras, de luvas. Eu já vi várias vezes máscara descartada na rua. Então, assim, realmente, durante a pandemia, nós tivemos um aumento de resíduos e também um aumento de resíduos descartados de forma inadequada. Bom, e aí o que nós fazemos com tudo isso, né? O que podemos fazer? Para isso, tem as políticas públicas. E aí, em 2010, o governo federal, ele sancionou a Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa lei, ela institui as normas, as diretrizes, os objetivos para o gerenciamento dos resíduos sólidos. Mas o que são resíduos? Resíduos é todo aquele material, substância, objeto descartado pelos seres humanos. E o que é o gerenciamento de resíduos? Alguém aqui sabe? Alguém aqui quer falar o que é o gerenciamento de resíduos? Os engenheiros ambientais que estão presentes querem colocar alguma coisa? Eu não vou falar nada agora, viu? Tem gente especializada, eu só estou aqui de butuca. Bom, gente, gerenciamento de resíduos é um conjunto de ações exercidas direta. A Flávia quer falar? Então fala, Flávia. O gerenciamento de resíduos, vou dar uma geral assim, mais ou menos. O gerenciamento foca na separação do lixo para a gente estar dando a destinação correta. Tem os perigosos e os não perigosos, inertes e os não embananeiros. Mas é isso aí. A separação para dar a destinação final. É esse que é o foco do gerenciamento. Sim, o gerenciamento de resíduos, né, é uma série de etapas que são feitas para dar a destinação final do resíduo. Então, é desde a origem do resíduo até o descarte de forma correta desse resíduo. E aí, nesse descarte, nesse gerenciamento dos resíduos, nós temos que observar cada uma dessas etapas. Então, o que o gerenciamento de resíduos ele prioriza? Primeira coisa é a não geração. Então, evitar a geração de resíduo. Então, seja na nossa casa, seja na empresa, seja, se você trabalha no poder público, né? Se você é um gestor do poder público, a primeira coisa é evitar essa geração de resíduo. Então, pensar, vai comprar alguma coisa? Pensa primeiro, será que eu realmente preciso desse objeto, desse material? Optar por produtos, como a Ana falou anteriormente, né? Às vezes a gente vai comprar algum produto e aí tem várias embalagens num único produto, não tem necessidade disso, né? Então, procurar, de repente, optar por produtos mais sustentáveis. Redução. Segundo ponto que se prioriza dentro do gerenciamento de resíduos é a redução. Reduzir a quantidade de lixo, né, de resíduos. Então, a redução ela está muito ligada à não geração. Então, quando vocês forem, mais uma vez, forem adquirir algum produto, forem no supermercado, evita pegar sacola plástica, né? Pega uma sacola uma eco bag, né? Evita comprar embalagens que tem vários, evitem comprar produtos que tem várias embalagens, né, em volta. Então, também é muito importante, é a redução.
Reutilização. A reutilização é outro ponto importante no gerenciamento de resíduos. Então, procurar reutilizar os produtos dentro de casa, no trabalho. Né? Optar por produtos, por exemplo, coisas simples do nosso dia a dia. A garrafa de água, em vez de comprar uma garrafa de material plástico, por que não comprar uma garrafa de vidro? Né? Por que não usar um copo de vidro em vez de um copo descartável? São atitudes simples no nosso dia a dia que vai contribuir muito para o gerenciamento de resíduos. E aí, quando a gente fala dentro de uma empresa, né, depois eu vou falar um pouco também a questão do gerenciamento de resíduos nas empresas, né, porque todas essas etapas, elas têm que ser observadas, elas têm que ser descritas, né, de forma bem detalhada. Bom, então nós falamos da não geração, da redução, da reutilização e da reciclagem. Né? O que é a reciclagem? As pessoas, muita gente fala, eu reciclo as embalagens lá na minha casa. Né? Então, assim, a reciclagem é o processo de transformação dos resíduos que envolve a propriedade física, química e biológica. Então, no caso de propriedade física, nós temos, por exemplo, o vidro. Porque quando você separa o vidro, por exemplo, na sua casa, coloca ele para reciclagem. Aí ele é encaminhado para a cooperativa. Esse vidro, depois, ele vai para uma indústria de reciclagem. E lá na indústria de reciclagem, eles vão transformar esse vidro para depois eles podem voltar a ser um outro tipo de vidro. A química, né, no caso são os plásticos. Então os plásticos eles sofrem uma transformação química que depois eles podem voltar a ser outros produtos. E a compostagem, né, que é um processo de reciclagem biológica, né, que é a transformação, por exemplo, da matéria orgânica em adubo. O Maurício que está aqui, ele tem um projeto depois, se quiser falar um pouquinho, né, Maurício, também, que ele é um processo que ele trabalha com a compostagem aqui na cidade de Franca. E nós temos os tratamentos de resíduos. O tratamento de resíduos, ele pode ser de forma mecânica, é a realização de procedimentos com a ocorrência física dos rejeitos. Por exemplo, estação de tratamento de esgoto. Na estação de tratamento de esgoto ocorre a sedimentação, a filtragem e a decantação. Esse é um processo de tratamento mecânico. Bioquímico, no qual o biodigestor ocorre a decomposição de matéria orgânica sem a presença de oxigênio. Alguém aqui conhece um biodigestor? Já teve oportunidade? Aqui acho que Cristais, né, que tem uma empresa há muito tempo atrás eu fui visitar, tem a empresa de produtos de alimento, que eles têm lá, pelo menos na época eles tinham, um biodigestor, né, onde todos os resíduos dos animais, eles iam para esse digestor, ou vão, acredito que ainda exista, e aí ocorre essa transformação, esse tratamento biológico, e aí o gás que sai desse biodigestor, ele era conduzido para a própria empresa, onde eles utilizavam esse gás na área de cozinha, por exemplo, e aí o adubo, né, o resíduo orgânico que ficava, depois acabava indo para um outro processo. E a incineração, que é a oxidação total da matéria-prima, da matéria, com temperatura variando de 850 a 1.300 graus centígrados.
A pirólise, que é a decomposição da matéria em altas temperaturas. O plasma, que é a desintegração da matéria para a formação de gases. Bom, então, essas são etapas fundamentais para a gente iniciar o gerenciamento de resíduos. Então, vamos agora pensar em uma empresa, para a gente poder ter uma visão mais clara de como funciona o gerenciamento de resíduos. Então, vamos pegar uma empresa de alimentação. Então, a gente vai ter que, o primeiro passo é identificar a origem de cada um dos resíduos. Então, nós temos que, em cada um dos setores, identificar, avaliar, pesar, saber qual o resíduo que é gerado em cada um dos setores. Quanto à origem do resíduo, ele pode ser domiciliar, ele pode ser da indústria, ele pode ser da limpeza urbana, ele pode ser da construção civil, ele pode ser agropecuária, ele pode ser serviço de transporte, de mineração. Então, cada um desses setores, ele vai gerar um tipo de resíduo. Então, se vocês, vocês são estudantes, aqui nós temos profissionais da área de meio ambiente, se vocês são responsáveis ou vieram a ser responsáveis pela gestão de resíduos no ambiente de trabalho de vocês, então a primeira coisa, vocês têm que identificar quais são os resíduos gerados em cada um desses setores. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Não? Bom, identificando... Peraí, deixa eu... É porque eu tô com o celular meio longe. Peraí. Eu tenho uma pergunta. Por que é tão difícil fazer uma logística reversa? Que o negócio sai lá da fábrica, vem para cá, porque que a gente não pode fazer voltar para lá e eles se viram não, né? Dão nova utilização nisso. Porque então, é muito penoso a gente, entendeu? Fica com a bomba na mão da gente. Então, a gente vai chegar, vai falar um pouquinho da logística reversa também. Porque aí entra a questão de políticas públicas, entra a questão do acordo setorial, né? Então, assim, mas a gente vai chegar lá. Então, a gente está pensando aqui no comecinho, né? No comecinho do gerenciamento da gestão de resíduos. Então, primeiro eu tenho que identificar qual que é o setor, identificar qual é o resíduo gerado em cada um desses setores. Aí nós vamos ter que identificar qual é a classificação desses resíduos. Então, a maioria de vocês aqui devem saber que nós temos os resíduos perigosos, nós temos os resíduos não perigosos, que é de classe 1. Não, confundi aqui. Nós temos os resíduos perigosos classe 1, nós temos os resíduos perigosos classe 2, inertes e não inertes. Então, nós temos que saber a classificação desse resíduo. Será que é um resíduo que é perigoso? Eu não sei se ele é um resíduo perigoso. Então, geralmente, quando a gente não sabe se é um resíduo perigoso, a gente tem que mandar para um laboratório que vai fazer uma análise, e aí tem os parâmetros, de acordo com a NBR 10.004, aonde vai ser feito uma análise para poder classificar esse resíduo. Então, o resíduo perigoso, ele pode ser tóxico, ele pode ser patogênico, ele pode ser inflamável, ele pode ser corrosivo. E aí nós temos, deixa
Deixa eu ver, acho que tem alguém falando. Eu E estou aí anotando, nós... Ah, eu tá. estou anotando, Daniela. Pode ficar tranquilo que depois eu te Ok. passo tudo isso aqui. Então, nós temos que saber inicialmente, primeiramente, né, depois que nós identificamos quais são os resíduos gerados, qual o setor, o segmento, nós vamos identificar qual é a classificação desses resíduos. Então, ele pode ser perigoso. Ah, não é um resíduo perigoso? Então, ele ainda pode ser um resíduo inerte, ele pode ser um resíduo não inerte, né? Então, ele pode ser aquele resíduo de construção civil, ele pode ser um resíduo plástico, ele pode ser um alimento, um papel. Bom, identificamos a classificação do resíduo. E agora, o que a gente faz? A gente vai, sabe, o acondicionamento, né? Como que vai ser acondicionado esse resíduo? Né? Cada um dos resíduos, eles têm que ser acondicionados de forma correta, de acordo com a legislação também. Uma coisa importante, tudo que vocês forem fazer tem que ter baseado, tem que ser referenciado de acordo com a legislação vigente, com as normas técnicas, né? Não pode, eu acho que isso faz assim. Não, gente, tudo tem que ser embasado na legislação e nas normas técnicas. O acondicionamento também, né? O acondicionamento, então, de acordo com, por exemplo, o resíduo perigoso, vamos pensar no resíduo de serviços de saúde. Resíduo de serviço de saúde, ele é um resíduo perigoso, então ele tem que ser acondicionado de forma correta. Todo mundo aqui já deve ter visto, né? Por exemplo, em hospitais, em clínicas, né? Tem aquelas caixinhas amarelas, aonde eles colocam os materiais pérfuro-cortantes, e ali depois ele vai ser destinado de forma correta. O tratamento, tem alguns resíduos que eles precisam receber algum tipo de tratamento. Então, por exemplo, os resíduos de serviço de saúde, eles geralmente vão para um processo de incineração. E depois nós temos a destinação final dos rejeitos, né? Rejeito é aquele resíduo, né? Aquele lixo que não teve como fazer nenhum tipo de tratamento, não teve como mandar ele para reciclagem, não teve como mandar ele para incineração, então ele acaba indo para o aterro sanitário. Bom, próximo passo. Alguma dúvida até aqui? Aí nós temos, na destinação final dos rejeitos, o aterro sanitário, né, que é a forma de disposição final adequada desses rejeitos. É um local devidamente impermeabilizado, escolhido para que esses rejeitos eles sejam destinados, e lá eles vão impermeabilizar esse aterro, né? Geralmente é uma manta, e depois eles vão compactando o resíduo, cobrindo com solo. Bom, agora, então, esse é o princípio básico do gerenciamento de resíduos sólidos, né? Então, a gente vai observando todo o processo, desde a geração lá no setor de origem desse resíduo, a gente vai identificar qual que é a classificação, a gente vai buscar alternativas de destinação adequada desse resíduo. E dentro da política nacional de resíduos sólidos, quem é responsável pela gestão dos resíduos? Todos nós. Pessoa física, pessoa jurídica, do poder público, privado, todos nós somos responsáveis pela geração e destinação adequada desses resíduos. Bom, vamos falar um pouquinho agora.
Temos tempo ainda, Oswaldo? Temos, né? Sim, vamos até 8h30, pode ser? E a gente abre meia hora para as respostas? Pode. Dá tempo? Pode ser Dá assim? sim. Dá Ótimo. sim. Bom, vamos falar um pouquinho dos planos municipais integrados de resíduos sólidos. Então, lá na Lei 2.305 de 2010, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela diz que estados e municípios têm que ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Aliás, esse é um dos quesitos, vamos pensar assim, para os municípios receber recursos da União. Oi? Alguém quer? Esse é um dos requisitos para que os municípios recebam recursos da União para serem destinados à limpeza urbana e ao gerenciamento de resíduos sólidos. No município, a gestão integrada dos resíduos sólidos, ela tem que ser pensada de uma forma bem ampla. Porque, assim, quando a Ana perguntou da logística reversa, essa é uma das questões que tem que fazer parte dos planos municipais de resíduos sólidos. As cooperativas, a coleta seletiva. Então, tem que ter uma gestão que aborde, que amarre todas esse conjunto de ações para que a gestão de resíduos sólidos funcione no município. Alguém aqui já deve ter visto, pelo menos, eu já vi uma situação dessa. Em determinado município, as pessoas separar o resíduo, o lixo reciclável, e não ter para onde ir depois. Por quê? Porque não tem uma política pública. O município, ele não tem uma política, um plano municipal de gerenciamento de resíduos. Então, por isso que é importante que os municípios, eles têm que ter esse plano. Vamos ver aqui. Bom, outra coisa importante. Os planos de gerenciamento de resíduos municipais, eles têm que ser revisados. A cada 4 anos. Existe o plano plurianual, que é o plano plurianual, é um plano de metas e objetivos que, de acordo com a Constituição, os municípios eles têm que ter. Então, os municípios eles têm esse plano plurianual e o plano de gerenciamento de resíduos ele tem que estar dentro desse plano plurianual. E aí ele tem que ser avaliado a cada 4 anos. O plano de gerenciamento, o plano plurianual. Bom, mas o que precisa ter num plano de gerenciamento municipal de resíduos? Então, tem alguns pontos importantes aqui que devem ser observados. Primeira coisa, um diagnóstico. Então, um gestor público, ele tem que fazer um diagnóstico do município, ele tem que fazer um diagnóstico dos resíduos que são gerados dentro do município, ele tem que identificar uma área aonde esses resíduos, eles vão depois ser destinados de forma correta. Ele tem que identificar quem são os grandes geradores dentro do município. Porque, por exemplo, a indústria, ela é uma grande geradora de resíduos sólidos. Então, a indústria ela também precisa ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. O Davi que trabalha numa usina aqui, com certeza a usina ela tem que ter, para ela funcionar, ela tem que ter o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Dependendo do empreendimento, se for um empreendimento que ele gera grande impacto ambiental,
Já no processo de licenciamento, ele tem que elaborar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, nesse processo de licenciamento, ele vai descrever, mesmo que o empreendimento ainda não exista. Então, lá atrás, lá na licença prévia, né? Porque o processo de licenciamento, ele tem a LP, que é a licença prévia, a LI, que é a licença de instalação, e a LO, que é a licença de operação. Mas, no processo de licenciamento de um grande empreendimento, lá na LP, ele precisa já dizer como que vai ser a gestão de resíduos do empreendimento. No plano municipal de resíduos sólidos, também tem que identificar as metas de redução dos resíduos, tem que ter indicadores de desempenho operacional, treinamentos operacionais. Então, treinar as pessoas que vão gerenciar esse resíduo, que vão fazer o manejo. Quem são essas pessoas que lá no dia a dia vão fazer a coleta desses resíduos? Tanto a coleta que a gente chama da coleta comum, né, quanto dos recicláveis. O município ele vai implementar uma cooperativa de materiais recicláveis ou uma associação de materiais recicláveis? Qual o suporte que o município vai dar para essas pessoas? Então, todas essas questões, todos esses pontos, eles têm que estar dentro de um plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos. A educação ambiental. Aí a gente já volta lá naquele ponto, lá no comecinho que a gente falou, né? Da educação ambiental, da visão holística. Porque não adianta, gente. Não adianta ter políticas públicas se a população ela não contribui, se ela não faz a parte dela para que essa gestão ela funcione. Da mesma forma que não adianta a população fazer a parte dela se o município não tem um plano de gestão de resíduos. É o exemplo que eu trouxe, né? As pessoas de um município onde as pessoas tinham uma boa vontade, né, de separar o lixo, mas não tinham para onde destinar. Então, assim, a educação compartilhada, né, esse processo de gerenciamento de resíduos, ele tem que ser compartilhado. Aí a Ana trouxe outra questão importantíssima, que é a logística reversa. Então, na logística reversa, que também faz parte, também está citada lá dentro da Lei 2.305, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde os fabricantes, eles são responsáveis pelo ciclo de vida do produto. Só que aí, o que acontece? Precisa ter políticas públicas. Né? Precisa se fazer os acordos setoriais, porque senão não funciona. E o município ele tem que ter um convênio, né? Ele tem que fazer parte desses acordos setoriais, porque senão não adianta. Então, por exemplo, aqui na região de Franca, região de São Joaquim da Barra, tem a área rural, né? Aliás, todos os municípios têm a área rural. E aí tem as embalagens de agrotóxicos. Então, as embalagens de agrotóxicos, elas fazem parte de um acordo setorial. O acordo setorial é um acordo entre fabricantes, comerciantes e gestores públicos para as embalagens, né? Para que depois essas embalagens elas voltem, né, para o processo produtivo. Então, as embalagens de agrotóxico é um deles. Aqui em Franca, por exemplo, a Cocapec, ela é responsável em fazer a logística reversa
das embalagens de agrotóxico. Mas também existem propostas, né, acordos setoriais para outros produtos, né, outros resíduos. Então, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos. Em Franca, existe um convênio com a Reciclanip para a logística reversa de pneus. Então, essa empresa, ela é responsável em pegar os pneus e voltar para o processo produtivo, né? O que mais aqui nós temos? E a própria cooperativa, Cooperfranca, em Franca, de materiais recicláveis, ela tem uma parceria com a ABPEC, que é a Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, Perfumarias e Cosméticos. Então, para que a logística reversa funcione, é preciso que haja um convênio, uma participação do município. E também é necessário que o município ele crie condições para que as pessoas façam a logística reversa dos produtos. Então, por exemplo, no processo de logística reversa, a gente pode pensar que tem que ser instalados os ecopontos, os PEVs, que é os pontos de entrega voluntária. E então, assim, mais uma vez, gente, mais uma vez eu falo, tem que ter a participação de toda a sociedade, tem que ter políticas públicas, sim, mas precisa a participação da população, é preciso fiscalização. Um dos requisitos importantes, assim, que tem que ter dentro do Plano Municipal de Resíduos Sólidos é a fiscalização, para que cada ação da gestão dos resíduos ela seja feita de forma correta. E a própria população, ela pode ser um agente de fiscalizador também. Bom, eu acho que recentemente, em 2020, foi atualizado o marco legal do saneamento básico. Então, houve algumas mudanças na lei de saneamento básico e até de acordo com o marco legal do saneamento básico, até 2 de agosto de 2022, municípios com a população superior a 100 mil habitantes do censo de 2010, eles têm que ter o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, tem alguns pontos aí que, assim, da Política Nacional de Resíduos Sólidos que não foram cumpridos, né? Porque tem os prazos que não foram cumpridos. Então, o marco legal, ele vem aí atualizar esses prazos. Mas, assim, independente, né, a necessidade dos municípios, gestores públicos, gestores privados, as indústrias, elas têm que ter o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E a população, ela tem que contribuir, né, colaborar, fazendo a sua parte, descartando de forma correta os seus resíduos, procurando reduzir, procurando fazer um trabalho de fiscalização junto à gestão pública. Bom, é isso que eu tinha para trazer no momento para vocês. Agora estou aberta a perguntas. Estou à disposição. Vamos lá. Muito bem, professora. Obrigado, viu? Bom, Alex, põe sua pergunta, que eu tenho um monte de pergunta aqui registrada para passar para a professora. Pode falar, Alex. Eu tenho. Oi, travou? Não. Oi, Alex. Travou. Travou, Alex, travou. Deixa eu ver se ele volta. Peraí, porque ele está aqui ainda.
alocação de energia elétrica. Alex, está falhando o seu áudio. Será que eu caí? Opa, Voltou, Alex, Voltou agora. Voltei? voltou. Então, é justamente isso. Como que a gente passa desse plano, né, micro, que é a gente fazer em casa, que a gente sabe que são poucas pessoas que têm essa conscientização. Eu tenho um irmão que morou na Holanda, ele fala que se você colocasse um resíduo de maneira errada, você tinha uma penalidade assim brutal, que nem era na esfera civil, era na esfera penal, né? Que poderia gerar inclusive cadeia. Então, como que é transformar essas questões que a gente faz como cidadão, que tem consciência, em transformar isso para uma coisa muito maior, né? Levando em consideração que a grande maioria das pessoas e das mulheres, principalmente, tem jornada tripla, né? Trabalham, cuidam da casa, cuidam dos filhos, e, enfim, é mais ou menos por aí. Eu acredito bastante na fiscalização também, mas é como a gente chegar lá, né? Porque para ter a fiscalização, a gente tem que ter essas normas, enfim, essas coisas todas. O Alex, Mas professor, é isso aí. Bom, olha só, né? O Alex acho que já falou a resolução de tudo isso daí. Só mexer no bolso da população. O brasileiro é desse jeito também, né? Se não mexer no bolso, não vai, né? Você já falou, na Holanda tá fazendo isso, acho que no Brasil tem que fazer a mesma coisa, né, professor? olha, Posso falar só mais uma coisinha? pode. Eu acho que a gente pode fazer um link com a história que é um pouquinho mais velha, né? Vai lembrar do cinto de segurança, né? No carro, né? Mas você sabe, Alex, que eu acho que, na minha opinião, é uma questão um pouco mais complexa, assim, sabe? Porque, assim, legislação ambiental, o Brasil tem embora, assim, a gente anda passando por uns retrocessos aí na área, né? Infelizmente, mas o Brasil, ele sempre teve uma legislação ambiental uma das melhores, assim. Do ponto de vista público o que falta é cumprir essa legislação. E também da parte da sociedade civil, a gente tem que pensar assim, o Brasil ele tem um território muito grande. A gente tem que pensar, quando a gente fala em sustentabilidade, né, a gente fala de questão social, econômica e ambiental. Então, assim, não adianta, é muito delicado isso também, né? Porque, assim, eu morei em São Paulo e teve e aí eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos assim numa região mais da periferia, né? E assim, é difícil você falar para a pessoa que às vezes está passando fome, sabe? Fala, olha, você tem que separar o lixo na sua casa. Você tem que separar a embalagem do leite. Você está me entendendo? Então, não é só uma questão ambiental, uma questão social também, né? Então, assim, e não é algo que a gente vai mudar de uma hora para outra. E cada um de nós temos que ser um agente multiplicador. Quantas vezes a gente vê no nosso bairro, na televisão, as pessoas reclamando, porque a prefeitura, o terreno aqui do lado da minha casa está sujo e a prefeitura não vem aqui limpar. Mas por que sabe, mobilizar a população do bairro para ir lá fazer uma ação de limpeza, fazer um trabalho de educação ambiental? Isso não precisa ser um gestor ambiental, não precisa ser um técnico em meio ambiente, não precisa ser um engenheiro. Qualquer um de nós pode fazer uma ação dessas, entendeu? Então, é um conjunto de ações que envolve a questão social, política, econômica e ambiental. Respondido? Sim,
complementaria aí, que você puxou essa questão dos bairros bem periféricos e tal, é justamente isso, né, da desigualdade social, que ela é brutal no Brasil, né, que a gente é o terceiro país mais desigual do planeta, então não dá para desconsiderar isso. Então, assim, para mim, enquanto a gente não enfrentar essa situação, a gente vai conseguir muito poucas coisas, né? Por exemplo, eu limpo a pracinha que fica perto da minha casa, né? Eu sou jardineiro e tal, então eu gosto, eu vou lá, planto, corto a grama, tudo, fica lindo. Mas meu pensamento também é isso, né? Quantas praças tem na cidade? E não, né? Enfim, e eu acho que esse tema da desigualdade social, se não for enfrentado, eu acho muito difícil a gente chegar em qualquer lugar, inclusive, por exemplo, para barrar o desmatamento na Amazônia, por exemplo, que as pessoas elas não se sensibilizam porque elas não têm a informação. Porque quem tiver informação do que está acontecendo na Amazônia, a pessoa cai para trás, né? A pessoa, na verdade, às vezes a pessoa quer... Por exemplo, eu defendo muito que o Brasil tem autonomia e tudo, mas quando eu olho os dados, quando eu olho regiões lá, região, na verdade, que eu já morei e que hoje não existe mais. Em 15 anos, eles conseguiram a fronteira agrícola, ela chegou no Amazonas. Então, dá vontade até de defender uma intervenção ali internacional, né? Uma coisa que para mim é incabível, mas assim, quando você olha e vê aquela destruição toda, mas enfim, é por aí, Dani. Beleza. Obrigado, Alex. Obrigada. Vamos lá. Lidiane. A Lidiane levantou a mão, ela quer falar aí, Lidiane? Lidiane. Professora, vamos lá então, depois a Lidiane fala. E tem umas perguntas aqui, vamos ver. Bom, primeiro aqui, ó. A reciclagem, né? Reciclagem nas ruas, de cooperativas, órgãos aí municipais, né? ONGs, algumas coisas assim. Ele fala assim, ó. O problema que a gente vê é que as residências, pelo que eu entendi aqui, as residências faz o trabalho dela, faz a reciclagem e coloca na rua, né? E tem vários catadores, e tem data certa de fazer a coleta seletiva, e os catadores, que não são da cooperativa, por exemplo, ele vai lá e pega o rentável, né? Que é a latinha, alguma coisa. Como a gente pode resolver isso, ou se já tem um plano que vocês já fizeram que resolve esse problema? Deu para entender aí o que ele... Deu para entender. Da onde que é essa pessoa? Eu não peguei o nome dele aqui. Não, tudo bem. Então, esse é um problema que acontece aqui em Franca também, né? Eu acho que em todos os locais, todos os municípios acontece. Ainda mais assim, mais uma vez eu falo, né? É uma questão social também, é uma questão de políticas públicas. Então, na minha opinião, se faz necessário o poder público ele desenvolver, né, políticas públicas para que essas pessoas, esses catadores, vamos chamar assim, autônomos, eles sejam integrados de alguma forma no processo de gerenciamento de resíduos no município, para que eles também possam fazer parte, né, dessa gestão, né, desse processo de gestão, para que isso não aconteça, de repente formar uma outra cooperativa, sabe? É complexo isso, né? Porque isso acontece em acredito que em vários municípios, é bem complexo, mas eu acredito que é iniciativa do poder público fazer isso. Não foi bolado nada, vocês não viram nada até hoje no mercado que dê para reduzir isso. No caso, a cooperativa em si que tinha que investir num negócio desse, né, que eu entendo, né? Uma coisa assim. A cooperativa, o poder público, através de formação de novas cooperativas, para integrar essas pessoas que de forma autônoma, porque quando a pessoa está numa cooperativa, ela tem os seus benefícios ali, ela faz parte, né, de um processo. Agora, essas, né, pessoas, e também, gente, a gente vive em tempos
né, cada vez mais, né, que as pessoas elas estão numa situação social, econômica tão difícil, e as pessoas elas buscam nesse processo de pegar lá, né, o material reciclável, a forma para ela adquirir o recurso financeiro para ela. Então, mais uma vez eu falo, é um processo holístico, né? É social, econômico e ambiental. Beleza. Um para outro. Daniela, Oi, quem é? eu me chamo Isabela, falo de Orlândia. Oi, Isabela. Até complementando o que você já está falando, né? Aqui a gente tem uma cooperativa que chama Copelol. Faz um tempinho que até a Copelol se pronunciou em questão disso, dos catadores, né? Que a gente, por exemplo, aqui no meu bairro, passa toda terça. Deixa bonitinho aqui em frente de casa e, em troca, eles dão até um saco de lixo semanal, né? Para o morador. E os catadores, né, eles, além deles querendo ou não estar tirando o trabalho da cooperativa, né, deixava o lixo bagunçado. Então, isso gerou, um tempo atrás, gerou polêmica aqui, né? Muita gente defendendo eles, porque, querendo ou não, é falta de emprego que faz com que eles façam isso, né? Mas outros defendem também a cooperativa, porque, querendo ou não, são funcionários, são registrados, tem a sua carga horária, tem os seus gastos também, porque é um caminhão, é funcionários vindo recolher o lixo, né? Deixa o saco em troca para que a gente mantenha, né? Então, assim, é um pouco complicado essa situação, porque eu não consigo, assim, defender ou a cooperativa ou o catador, porque eu penso dos dois lados. É difícil. Porque é uma parte humana. Eu gostaria também, de falar né? depois. Vamos lá. Então, vou colocar aqui, vamos colocar por ordem aqui. Então tá, a Selma quer falar, a Lidiane, ela deu a mão primeiro aí. Lidiane, você quer expor a sua, querida? Oswaldo, foi sem querer, me desculpa. Boa noite. Ah, não, então tá bom, nossa, queria dar boa noite pra gente, tá bom. Boa noite a todos. Valeu, obrigado. Boa noite. Vai lá, Selma. Boa noite a todos, boa noite, Daniela. Eu Boa gosto muito noite. dessas questões, que eu sou funcionária pública, né? Eu sou da área da saúde, e aqui no meu município, né, aqui em São Joaquim da Barra, é uma questão bem crítica, porque existe aqui, sim, um convênio, né, porque eu faço parte do Conselho Municipal de Saúde, na qual o município existe esse convênio com essa cooperativa da coleta seletiva. E aqui a gente separa, na minha casa, que todo mundo já tem o hábito, né, de fazer a separação do lixo orgânico com o lixo reciclável, né, as garrafas PET, latinha, os potinhos eu reutilizo de manteiga, sorvete, né, eu nem compro pote no supermercado, eu utilizo isso. E a questão realmente que eu acho, na minha opinião, seria realmente a educação, né, da população. Na verdade, isso que a outra moça colocou aí, do pessoal que passa pegando os lixos na rua, realmente é uma questão social, porque o desemprego está tão grande, então, tipo assim, as pessoas estão se virando como pode, né? E nós tivemos uma situação muito grave aqui no meu município, e existe ainda até hoje, né? Porque na época, quando teve aquela epidemia da dengue, a gente fazia-se arrastões nos finais de semana, entrando na casa do pessoal e retirando muito lixo. Você não tem noção como que as pessoas são acumuladoras. Elas acumulam, né? Aí nisso vem as praças, rato, escorpião, dengue, né? É assim, é muito triste de ver a realidade, né? Então eu acho que realmente o fortalecimento aí dessa política pública, poder fazer valer, né, e funcionar. Outras coisas também que a gente saía para os bairros, os descartes de pneu. Você vê o tanto de pneu que eles tacam assim, que aqui próximo tem as empresas, né? E depois, lógico, tem aqueles terrenos lá de plantio. A gente achava muitos pneus cheios de água. Gente, mas como que esse povo pode descartar esses pneus aqui assim, né? E os descartes de construção civil, né? Porque assim, é uma desigualdade tão humana. Tipo, uma pessoa hoje, ela
ela está fazendo uma construção. Para ela pegar uma caçamba, ela vai pagar isso quase R$200. Se ela precisar de 3 caçambas, são R$600, né? Então, é uma situação delicada, na qual me chamou muita atenção essa sua palestra aqui, né? Porque eu também faço parte das políticas aqui, gosto muito dessas coisas, né? Então, são pontos, assim, negativos mesmo, e a questão também sanitárias, né? As pessoas vivem em condições de miséria, de lixo, elas vivem de lixo, né? É um conjunto de situações, né? Que, assim, voltando primeiro no que a Isabel estava falando, enquanto a Isabel estava... Isabel, né? Enquanto a Isabel estava falando... Isabela, desculpa. Imagina. Enquanto a Isabela estava falando, que nem eu trouxe essa questão, né, de integrar essas pessoas. O que de repente pode estar fazendo? Um mapeamento, né? Um mapeamento, quem são essas pessoas que estão fazendo, pegando esse material, né? E a partir desse mapeamento, né, criar uma nova cooperativa, uma nova associação de materiais recicláveis. Desculpa, como que é o seu nome que você acabou de falar agora? Selma. E assim, é a questão da educação, né? A questão de conscientização. Você falou, desculpa, a questão dos pneus, questão de construção civil. Por exemplo, a construção civil tem que ter um aterro, né, adequado para dar a destinação adequada desses resíduos. Também pode-se, enquanto poder público, pensar numa usina de reciclagem desses materiais de construção civil, fazer ecopontos para que as pessoas elas possam destinar esse material. No pneu, por exemplo, aqui, como existe aqui em Franca, o município fazer um acordo setorial, né, junto com as empresas responsáveis pela logística reversa do pneu para fazer essa coleta e destinação final. Então, assim, mais uma vez, gente, a gente sempre vai barrar poder público e participação da sociedade civil. Um não funciona sem o outro, não adianta. E assim, desculpa, só para finalizar. E eu costumo sempre dizer, sabe, que tudo isso é um processo de construção. Só para terminar, para concluir, agora, graças a Deus, em frente à minha casa, construiu uma escola infantil municipal, mas antes era um terreno. Nesse terreno, imagina todo tipo de descartes, animal morto, animais, colchão, móveis, tudo. Você não tem noção. Porque é uma questão de saúde pública também, né? Sim, então, sinceridade, eu acho que precisa realmente aí fazer valer a lei, né? Eu acho que tudo dentro da lei, se fazer cumprir. E na questão dos acumuladores aí, dos catadores aí, porque aqui, ó, no meu bairro mesmo, eles passam uma vez na semana. Então, quer dizer, toda sexta-feira a gente sabe que eles vêm passa pegando reciclado. Mas durante a semana a gente descarta. As pessoas que passam na rua, elas pegam realmente aquilo que para nós é lixo, para elas é questão de sobrevivência, né? Então, eu acho que uma política que tenha esse olhar social aí também, voltado para a população mais carente, porque é um trabalho, se você for ver, na verdade. Eu já fiquei brava com uma pessoa aqui na porta da minha casa rasgando lixo, entendeu? Mas depois eu falo, eu não me importo que você pegue. Mas depois tem aquela coisa de consciência, falei, nossa, para mim é lixo, para ela eu sustento. Então eu já coloco na rua separado, garrafa numa sacola, lixo no outro, né? Aí vem os cachorrinhos da rua também rasgam. Ai, eu tô numa... bem por aí mesmo. Né? Obrigada, viu? Professora, outro aqui, vai. Vamos ser... Eu acho que você já comentou sobre isso, sobre os descartes de pilhas, né? De material... esses materiais complexos, né? E como que você... então, assim, eu mesmo já vi vários lugares que tem lá, geralmente no Algar, né? Esses lugares que eu já vi isso aí, né? Que eu lembro desse negócio de descartar pilhas, né? Então, a pessoa está perguntando aí se isso daqui, depois que descartado ali, para onde vai, né?
E também, assim, qual que é a sua visão? Aí eu vou te perguntar, né? É um negócio novo. Como que está a legislação e se você já tem conhecimento da parte dos carros elétricos que está vindo bombando aí e, na verdade, isso daí vai ser mais limpo que a energia de combustão, né? Vamos falar assim, que eu também não fico nas minhas dúvidas, né? Que nem que só está vendo agora, né? Aí, como que vai ser isso aqui lá na frente? Ah, tá, a bateria vai demorar o quê? 5, 10 anos? Não sei, um veículo, né? Isso aí eu estou te perguntando. Se você já viu um negócio desse, como é que está a política desse negócio aí? Bom, primeiro vamos falar da questão do descarte das pilhas e baterias. Então, existe o acordo setorial para descarte para a logística reversa das pilhas e baterias. Mas, assim, como eu falei, o município ele tem que ter, né, um convênio aí com as empresas, mas, de qualquer forma, o que eu penso e oriento até, né? Cada um no seu município buscar pontos na cidade, né, seja na prefeitura, ou seja em alguma loja, né, que as empresas fazem essa coleta. Por exemplo, aqui em Franca tem, né, algumas empresas de telefonia, tem como é que é? Tem lá para a gente poder descartar bateria, pilha, celular, e aí a própria empresa ela dá a destinação correta, né? Então ela vai encaminhar para uma empresa de reciclagem, né? No caso, se for uma grande empresa, eles fazem a logística reversa. Então eu oriento assim que cada um de vocês assim, né, faça essa pesquisa mesmo no seu município para ver onde que pode estar destinando de forma correta. Agora, em relação aos carros elétricos, Oswaldo, eu não tenho assim, não tenho esse conhecimento, não parei ainda para pensar, para pesquisar. Mas a gente pode pensar assim do ponto de vista a gente, porque daí tem a questão A questão da pilha. Então aí tem que pensar também, por exemplo, como que vai funcionar isso? Como que funciona, né? É uma bateria que ela é recarregável, né? E aí depois tem que pensar, né? Será que as empresas que estão fazendo um carro elétrico, então, né, coloca lá a bateria no carro elétrico, será que elas já estão pensando nessa logística reversa, nesse descarte correto dessa bateria? Porque vai chegar uma hora que vai ter que ser trocado isso, né? Acho que não dura a vida inteira. Então, assim, as indústrias, elas têm que, assim, principalmente, teve até uma pergunta que alguém mandou aqui, que estava falando da questão da sustentabilidade na indústria. Então, assim, a sustentabilidade nas empresas, as grandes empresas, elas já têm essa visão mais ampla. Seja porque elas têm que cumprir a legislação por questões comerciais, porque a Flávia, não sei se a Flávia ainda está aqui, tem empresas aqui em Franca, em várias outras cidades, a Flávia está aqui. A Flávia, ela trabalhava numa indústria química aqui em Franca, que estava fazendo um trabalho aí, uma transação comercial aí com uma outra grande empresa, e a empresa exigiu que ela tivesse um plano de gerenciamento de resíduos. Então, assim, a questão comercial, a questão de visibilidade. Então, as grandes empresas, elas já têm essa visão. Agora, assim, eu acho, na minha opinião, o mais difícil é você chegar naquelas pequenas e médias empresas. Porque ainda tem, sabe, ainda muitos gestores, muitos empresários ainda vê a sustentabilidade como um investimento desnecessário, como algo, sabe, que vai deixando para depois. Então, assim, é uma questão de educar os gestores e empresários também, na minha opinião. Ótimo. Bom, tem mais pergunta, pessoal?
Tem uma aqui que é sobre o poder público, mas eu acho que você já respondeu isso. Eu não lembro certinho o assunto, mas você falou sobre o poder público, ele fala sobre a pontuação, se o poder público tem uma pontuação, ou se melhora a pontuação, que eu entendi aqui, pelas tratativas dos projetos ambientais, resíduos, essas coisas. Tem uma pontuação para isso? É isso que eu acho que eu entendi. Tem o município verde e azul, né, no caso do estado de São Paulo, né, que os municípios que fazem parte desse programa, no município verde e azul, eles têm que cumprir uma série de metas de sustentabilidade, e aí eles vão ganhando ponto, sim, né? O Maurício está aqui, ele até... É isso, né, Maurício? E que mais? E também, gente, uma coisa que eu não falei aqui, que eu acho muito importante, que assim, que as empresas, os países, os municípios, eles têm falado muito, que é dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Os ODS, a Agenda 2030, né? Que em 2015 a ONU ela criou, né? Aderiu junto a uma série de países os ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, para serem atingidos até 2030. Então, são metas que os países, que as empresas, elas têm que aderir, que elas têm que vai desde a questão social, econômica e ambiental. Então, assim, para quem não conhece, dá uma olhadinha lá nos ODS da ONU, que é algo que está em pauta hoje no setor público e no privado. Beleza. Alda. Pois não. É só, acho que uma duvidazinha aí também, que eu acho que é interessante, ninguém levantou a questão do descarte do óleo. Né? É verdade. Uma vez só que a VCC fez uma campanha de arrecadação de óleo, né, que eu já junto, eu tenho já despejo dentro desses garrafas que a gente desocupa de que boa, de amaciante, então eu já junto, né? E tem a minha vizinha aqui embaixo que ela vive fazendo sabão, às vezes eu dou para ela, né? Mas essa questão do descarte do óleo também não existe, né? Uma cooperativa para esse tipo de coleta, né? Específico, assim, existem. Eu sei, por exemplo, aqui em Franca, tem as escolas, né, que elas fazem a coleta. No caso, a gente pode ir lá deixar nas escolas. E depois, o município tem uma parceria, eu não sei te dizer qual o nome da empresa, mas tem uma parceria com alguma associação para dar a destinação correta. Oi, Maurício, aqui em Franca, Dani, a cooperativa também recolhe óleo usado. É só a gente colocar... Sim, a mesma cooperativa que recolhe os recicláveis pode colocar o óleo usado em garrafa PET que eles coletam. Tá certo. Obrigada. Então, é isso. E aí deve ter, né, em São Joaquim, em outros municípios também, tem iniciativas, né, porque o óleo, se ele for descartado de forma irregular, se ele jogar óleo na pia, nossa, faz um estrago, né? Beleza, gente. Bom, eu acho que já explicou muito, né, professora? Ela tem questões aqui, eu vou passar para ela, né, professora Daniela? Uhum. Aí ela tem outras perguntas também que o pessoal pediu lá. Ela responde, depois ela passa nesse material junto, pode ser, professora? Passo, sim. Aí eu mando no grupo para os alunos, pode ser? Tá, eu posso, claro, eu respondo as perguntas, né, as questões, as dúvidas que ficaram, e também preparo o material dentro daquilo que foi abordado aqui e encaminho para vocês. Ótimo. E assim, super agradeço ao Oswaldo, à Unip, a cada um de vocês que estiveram aqui, né, para a gente bater esse papo. Pra gente, na verdade, é uma troca, né, porque um aprende com o outro. E estou à disposição, né, qualquer dúvida, né, se quiserem me chamar novamente, estou à disposição. Vamos fazer mais, sim. Então, pessoal, novamente, lembrando vocês, aluno NIP, bate print, manda no zap da
do polo para vocês receberem o certificado, tá bom? Senão o pessoal não emite certificado para vocês, tá certo? Dessa forma que a gente faz isso. E agora eu vou fazer uma pergunta que a professora já falou. Eu não sei responder. Não vale os profissionais da área. Vai ganhar um kit da Unip, tá bom? Eu vou colocar aqui no chat. Todo mundo fica de olho no chat. Vou pôr a pergunta. O primeiro que der a resposta certa, a professora vai conferir se a resposta está certa. Se não souber aí também, hein? O primeiro que der a resposta, na sequência das respostas, vai levar o kit da Unip, tá bom? É um kit simples, mas vale a pena, tá bom? Eu quero esse kit da Unip também, A olha. professora tem, não precisa nem de sorteio, né? Ela vai vir visitar a nossa unidade e ganhou. Opa. Bom, pergunta essa daqui, ó. Já vai, hein? 1, 2 e... Qual o número da lei que fala sobre as políticas gerais de resíduos sólidos? Eu tenho um número na minha cabeça. Vou até jogar no bicho. Errou. Amanda errou. Ô, louco, aí tá jogando, né? Aí. 12.305, professor, tá certo? É 12? isso mesmo. 2.305 de 2010. Beleza, então a Isabela ganhou. Isabela, depois você passa A Selma também tinha colocado aqui, Oswaldo, no... É que a Isabela colocou 2.305 de 2010, mas a Selma também tinha colocado, 2.305. Caiu aqui da Selma e praticamente no mesmo minuto aqui, né? Tá bom. Ganha as duas, a Selma e a Isabela. Aí, tá bom? Beleza, pessoal. Gente, obrigado então por hoje. Até a próxima. Que bom, certo? obrigada. Eu vou deixar anotado aqui, né? A Isabela é de Orlândia? É isso? Saiu já? Oswaldo. Obrigado. Isabela, sim. Gente, obrigado, viu? Boa noite. Obrigado Gente, aí, até a obrigada, próxima. gratidão. Tá bom? Até a próxima. Obrigada. Oi, quem quer falar comigo? Isabela não fez inscrição, hein? Tchau, Dani. Teve ótimo. Pra todo mundo que fez. Obrigada, eu fiz. Não apareceu que eu fiz a inscrição? Então não tá aqui no listagem. Não, gato, sai daqui. Ganhei o kit da Unip. Eu confirmei minha presença. Não, tudo Eu bem. recebi o link através do... Eu recebi o link através do grupo e fiz. Tranquilo, tá anotado aqui já, viu? Então tá bom, então, Oswaldo. Obrigada. Procura a Letícia aqui, tá? Letícia, viu? A Selma e a Isabela. Procura a Letícia, tá bom? Gente, obrigado, até a próxima. Bom final de semana, bom feriado, tá certo? Contem comigo se precisarem para divulgar o meio ambiente, que isso faz parte da nossa vida, né? Ajudando todo mundo. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Boa noite. Até mais. Boa noite. Obrigado, professora. Até a próxima.